Muito boa noite, seja bem-vindo. O que você está fazendo para deixar o orçamento da casa em dia? A atual situação econômica que o país vem enfrentando tem feito muitos brasileiros pararem, não para comprar, mas sim para repensar os próprios gastos. E aqui na UPF, um projeto de pesquisa busca analisar o perfil do endividamento das famílias da região e o comportamento das compras dos consumidores para uma educação financeira. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui no estúdio sobre esse assunto, vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Manter uma rotina financeira equilibrada não é tarefa fácil. Com a alta da inflação que reajusta os preços nos mercados e nas lojas, conseguir fechar as contas no final do mês é sempre um desafio. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de brasileiros com algum tipo de dívida no mês de fevereiro era de 56,9%. Já em março, o índice sobe para 57,8%. Comparando os 2 meses, houve um aumento de 1,8%. Já no Rio Grande do Sul, no mês de abril, cerca de 51,9% das famílias gaúchas estavam endividadas. Em maio, os números ficam em 49,8%, uma queda de 2,1% comparando os 2 meses. Mas a gente compra só o que precisa, né? Nada de exagerado, né? Poupado na luz, na água, as medidas básicas que a gente toma em casa. Aperta de um lado, aperta do outro. A gente vai fazer compra sempre tudo controlado, né? Agora, com essa crise, então se torna mais difícil pra gente. Tem que economizar. Economizar, tem outra saída, né? Economizar é uma palavra que está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Além de pesquisar na hora de fazer as compras, é preciso tomar cuidado também com o cheque especial e o cartão de crédito. Segundo dados do Banco Central, a taxa de juros para essas duas modalidades de compra pode passar dos 340% ao ano. Mas então, como conseguir economizar e manter o orçamento do mês? Para a professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, Cleide Moreto, é preciso cautela na hora das compras. Não existe solução mágica, tá? Eu diria que o mais difícil é para aqueles que são compradores compulsivos. Nós estamos inseridos numa sociedade de consumo onde cada um se realiza comprando o máximo que puder. E isso tem que ser pensado, porque nós devemos ter um padrão de consumo de acordo com a nossa renda, o nosso rendimento. Bem. A empresária e dona de casa Marisa Teixeira precisou fazer alguns ajustes para conseguir fechar o mês em dia no orçamento doméstico e também para evitar a demissão de funcionários na empresa. Ela, que é mãe de 2 filhas e dona de um salão de beleza, teve de recorrer a promoções com descontos para manter e atrair os novos clientes. E foi isso que procurou fazer também na hora das compras. Olha, hoje o que eu procuro fazer é não levar o cartão no supermercado, porque se tu leva R$50, você vai comprar o que você precisa. Se tu leva o cartão, você acaba comprando algo desnecessário que vai gerar uma despesa que você não precisa, né? Em relação a marcas, não, mas alguns cuidados, assim, que eu procurei me policiar para não gastar além do que tu realmente precisa. Pensando nessa realidade, uma pesquisa da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF realiza um levantamento sobre a taxa de passo-fundenses inadimplentes. O principal objetivo é promover a educação financeira por meio de projetos de extensão da universidade. Mais sobre este assunto você confere agora, no estúdio.
E para conversar sobre endividamento e educação financeira, eu recebo no estúdio o coordenador desse trabalho, o professor doutor Julcemar Bruno Zilli, e também acompanho o professor Julcemar, o professor doutor colaborador dessa pesquisa, professor Ginês Leopoldo de Campos. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta. O endividamento é uma realidade, um reflexo da nossa sociedade? O que a gente pode falar sobre isso, professor? Infelizmente, na atual situação, o endividamento ele tem estado presente no nosso dia a dia. Tudo isso oriundo de algumas estratégias com relação à política econômica brasileira, estratégias essas que buscavam um controle inflacionário, principalmente por meio de elevações de taxas de juros e redução de alguns incentivos fiscais, como impostos, né? Então, isso acabou dando esse avanço, né? Aconteceu exatamente porque o governo liberou muitos recursos financeiros para a população e, com isso, ela comprou um volume grande gastou, né, um volume grande de recursos comprando imóveis, comprando carros, e chegou num determinado momento que essa taxa de juros começou a elevar, os incentivos fiscais foram retirados e isso fez com que a economia começasse a retrair. E aí chegou no momento onde a economia brasileira não cresce, muito pelo contrário, ela vem caindo, ela vem reduzindo o seu comportamento, e isso acaba gerando alguns efeitos relacionados à redução na taxa de emprego, ou seja, aumento do desemprego, e quando você tem um aumento de desemprego, as pessoas já começam a olhar de outra maneira as suas dívidas, né? E acabam não pagando algumas dívidas e se tornando inadimplentes e entrando aí nos sistemas de proteção ao crédito. Então, essa realidade é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Um volume muito grande de recursos que foi distribuído para a população há 3, 4 anos atrás, e o efeito disso começa a aparecer hoje por meio do endividamento. E aí há uma preocupação, não é mesmo, com o planejamento financeiro, em especial com a educação financeira. Por isso que esse projeto de pesquisa tem aí a colaboração de diferentes professores, como é o caso do professor Ginês, que tem também um projeto de extensão, pesquisa e ensino e extensão se aliam aí, né? São parceiros também dentro desse estudo, não é mesmo? Considerando esses fatores e condicionantes macroeconômicos já aqui citados pelo professor Julcemar Zilli, é importante também vincular a essa situação de inadimplência, do aumento da inadimplência e do endividamento, a falta de uma cultura financeira. O que aconteceu no Brasil é que houve, digamos assim, uma política deliberada de estímulo ao consumo, mas esse aumento do consumo aconteceu desassociado, né, de uma cultura financeira por parte da população. Portanto, o que faltou aí é mais uma das carências estruturais da nossa sociedade, né? Educação. E, nesse caso específico, educação financeira. As pessoas não foram preparadas para se inserir numa nova realidade de consumo, né, com novos instrumentos de consumo, como é o caso, por exemplo, da popularização do cartão de crédito, desvinculado, portanto, de uma educação financeira, de uma capacitação, de uma preparação, de uma sensibilização frente à nova realidade do consumo. O resultado dessa oferta de crédito demasiada, associada à melhoria da renda, é que as pessoas naturalmente, para melhorar a sua qualidade de vida, né, tentaram, evidentemente, viabilizar isso por meio do consumo, o que é legítimo, né? A grande questão é que essa ampliação do consumo está desassociada, portanto, de uma capacitação financeira, né? Ou seja, no sentido de que as pessoas possam ter acesso a esse consumo, mas de forma organizada, disciplinada, e aí entra o papel do planejamento do orçamento doméstico, né? Essa é a melhor maneira de sensibilizar a comunidade, fazer com que ela repense os seus gastos. Sem dúvida nenhuma. E como usar as suas receitas, os seus recursos financeiros,
de forma inteligente, né? Alguns educadores financeiros já abordam o tema da inteligência financeira. É preciso capacitar, desenvolver, sensibilizar as novas gerações a desenvolver a inteligência financeira, que nada mais é que a capacidade das pessoas saberem gastar, poupar e investir seus recursos financeiros de forma inteligente. Tá certo. Professor, aproveitando a sua participação nesse primeiro momento do programa, que ações estão sendo feitas, então, junto à pesquisa? De forma complementar, né, nós temos um projeto de extensão sob minha coordenação e que tem um conjunto de ações, né, vinculados também à pesquisa. É importante aqui novamente reforçar essa sintonia, né, que é uma proposição, inclusive, da nossa instituição, né, universitária, que é essa sintonia entre ensino, pesquisa e extensão. E no campo extensionista, nós estamos desenvolvendo um conjunto de ações, né, de oficinas de educação financeira, né, nas escolas, né, de alunos do ensino médio, né? Por que ensino médio? Porque são alunos que vão logo se inserir no mercado de trabalho e, portanto, ter acesso aos seus primeiros recursos financeiros. E daí a necessidade deles aprenderem desde cedo a planejar o seu orçamento pessoal. Então, essa é uma das ações que nós estamos desenvolvendo. Oficinas também de educação financeira junto a grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, vinculados, né, à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, né, e aí destacamos também oficinas de educação financeira voltada para os grupos de terceira idade da nossa cidade, uma vez que os idosos constituem hoje um segmento social que se encontra numa situação de vulnerabilidade financeira, né? Nós temos abordado a temática, né, da violência financeira, do abuso financeiro na terceira idade, e que está muito associado à questão do acesso aos empréstimos consignados, claro, e as dificuldades que depois esses idosos têm de pagar esses empréstimos. Então, esse conjunto de ações voltadas aos estudantes, aos idosos e a estes grupos sociais que se encontram em situação de vulnerabilidade social por meio dessas oficinas de educação financeira, é uma ação extensionista, né, em sintonia, em parceria com os resultados que a pesquisa, evidentemente, vai apresentar. Tá certo. A gente, professor Gilcemar, vai querer saber justamente aí do perfil dessas pessoas que o estudo está percebendo nos 21 municípios, mas agora a gente vai fazer um intervalo. Professor Ginês, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado. Tá certo. Universidade Aberta faz agora um rápido intervalo e a gente já volta. Não tá fácil para ninguém. A frase define o momento da economia brasileira, onde mais do que nunca é importante economizar para não ficar pendurado. Mas o difícil mesmo é aprender a segurar o dinheiro. Um projeto da UPF busca orientar a comunidade para o planejamento financeiro e a importância de economizar desde cedo. Continua comigo, me fazendo companhia no estúdio, o coordenador do projeto, o professor doutor Gilcemar Bruno Zilli, e agora então acompanhado pela egressa do curso de Ciências Econômicas da UPF, mestranda da Universidade de Sorbonne, da França, a Alessandra Biavati Risotto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Professor, o estudo então vem mapeando 21 municípios da região? O objetivo do estudo é exatamente captar qual é o comportamento das pessoas que estão endividadas nesses 21 municípios, e aí seria a área de abrangência do Coré de Produção, né? Exatamente para entender quais são as diferentes características que cada município apresenta. Então, nós já temos isso mapeado para Passo Fundo e a gente já começou a perceber alguns detalhes que são interessantes e que têm muito a ver, inclusive, com os projetos de extensão que atualmente são desenvolvidos pelo professor Ginês, que é o coordenador desse projeto de extensão. Então, o projeto de pesquisa, ele captou que, por exemplo, em Passo Fundo, os idosos são os que apresentam um percentual significativo de endividamento.
E aí passam por esse abuso financeiro que o professor falava no primeiro momento do programa. Esse abuso financeiro é normalmente ocasionado por pressões familiares ou por conhecidos, por vezes, né? Faz com que esses idosos procurem as financeiras para fazer o crédito consignado. Para as financeiras, elas já descontam direto, elas já recebem direto da sua aposentadoria. O problema é que no final acaba faltando dinheiro para o aposentado pagar as suas dívidas do dia a dia, água, luz, telefone e automaticamente as compras que ele fez. Então, em algum momento, ele vai ter que optar por deixar alguma dessas questões, dessas dívidas em atraso. E aí ele entra em endividamento. Outra questão que a gente já captou é que o cheque especial, por exemplo, já não é mais, o cheque já não é mais utilizado num volume tão grande como era utilizado antigamente. Então, as pessoas estão deixando de utilizar o cheque e, com isso, deixam de usar o limite do cheque especial em troca ou em substituição ao cartão de crédito, que acaba sendo uma ferramenta muito importante, mas perigosa de realizar suas compras, porque o cartão de crédito, você faz uma compra sem ver o dinheiro saindo do seu bolso, só que um mês depois vem a fatura que você tem que pagar, e se você não pagar a fatura integralmente, tem um juro, uma taxa de juros que ultrapassa aí os 200%, 300% ao ano, então isso te leva ao endividamento. Também essa pesquisa ela já captou que que os jovens eles estão sim começando a se preocupar com a questão da educação financeira e do endividamento, mas por vezes eles não sabem como agir, como fazer um planejamento financeiro, como orçar as suas receitas e os seus gastos mensalmente ou anualmente. Então, nesse sentido, que o projeto de extensão, ele vem exatamente para mostrar para essas pessoas, para os idosos, como como se faz esse planejamento, esclarecer para eles a questão da utilização ou da cedência do nome a uma outra pessoa, esclarecer aos jovens como tem que fazer um planejamento financeiro, como você pode gastar, como você pode utilizar os teus recursos da melhor forma possível. Especialmente numa sociedade que é tida aí como uma sociedade do consumo e não consciente. Né? Esse é o grande problema que aconteceu, porque nós não sabíamos viver com dinheiro, entre aspas. Porque nos últimos 20, 30, 40 anos, e até mais, né, nós sempre trabalhamos para conseguir um recurso, para conseguirmos comprar. Então, comprar os nossos recursos básicos. Né? Então, nós tínhamos uma demanda que era muito reprimida. Nós queríamos comprar, mas não tínhamos recurso. Aí, a partir do momento que foi dado todo esse recurso, foi disponibilizado recursos, a renda das pessoas melhorou, nada mais justo do que as pessoas buscarem essa demanda reprimida e gastarem. Então, as pessoas começaram a comprar celulares de última geração, computadores, trocar de carro, trocar de casa, comprar a sua casa própria, e isso gera todo esse problema que hoje a gente está discutindo aqui, que é exatamente um volume muito grande de pessoas que entraram ou estão em processo de endividamento. E aí, a partir do momento que você está endividado, ou inadimplente, você já começa a ter problemas de crédito. O teu nome já começa a ser verificado como uma pessoa que não é boa pagadora. Então, por vezes, você tem restrição de crédito e até mesmo restrição de compras. Então, você tem que encontrar uma alternativa para voltar a pagar as suas contas em dia, para exatamente ter o seu nome novamente, como a gente diz, limpo no mercado. Alessandra, e você justamente aí teve o seu trabalho final de curso voltado ao endividamento das mulheres. O que você percebeu? As mulheres são um caso grave? Exatamente. No meu trabalho de conclusão de curso, então, eu procurei verificar quais as possíveis causas que geravam endividamento nas mulheres passofundenses. Então, foram aplicados 407 questionários para as moradoras da cidade, com 18 anos ou mais, e na análise de dados foi verificado
que quanto mais valor as mulheres davam aos bens materiais e quanto mais elas viam o dinheiro como forma de influência e poder, maior era a propensão delas a se endividarem. Por outro lado, quanto mais controle financeiro elas tinham, quanto mais elas verificavam o orçamento, menor a propensão a se endividar. Outro dado destacado também da pesquisa foi que as mulheres de 18 a 24 anos tinham menor propensão a se endividar e as de 40 e 60 anos tinham maior propensão a se endividar do que as demais. O que tu percebeu? Por que isso? Por que essa diferença de idade de consumo também? Olha, basicamente, as mulheres de 40 a 60 anos, elas viam mais o dinheiro como forma de influência e poder. Nesse sentido. Então, elas tinham... Quer complementar, professor? Tem uma outra questão que eu acho que vale a pena. À vontade, claro. Muitas das mulheres dessa faixa etária, elas são basicamente as pessoas que fazem as compras para os seus maridos, para os filhos, e daí automaticamente, como são elas que compram, são elas que ficam endividadas. Né? Então, elas ficam endividadas, mas para suprir as necessidades dos filhos, da família de uma forma geral. Tá certo. E bem, agora você está traçando aí um novo caminho na sua vida que com certeza vem aí num crescente, né? Você se formou em Ciências Econômicas aqui pela UPF, é ex-bolsista de projetos de pesquisa e extensão. E agora, o que você vai pesquisar? Olha, eu pretendo dar continuidade às pesquisas que eu já vinha desenvolvendo aqui, que é uma área que me interessa muito, de comportamento do consumidor, principalmente. E eu acho que é um tema bastante importante para o Brasil no momento também. Especialmente com essa realidade que a gente vem, né, professor, já conversando, que é justamente de ter um autocontrole aí. Porque a tendência é que nós, em breve, nós conseguiremos superar essa crise e aí nós vamos voltar a uma situação onde a renda das pessoas está melhor. E isso, sem dúvida, a gente consegue verificar com os nossos dados o poder de compra das pessoas há 10, 20 anos atrás. Hoje é bem maior, então as pessoas conseguem comprar mais, né? Então, cada vez mais elas vão estar com dinheiro. Só que nós precisamos fazer com que essas pessoas saibam economizar ou saibam realizar as suas compras de forma correta. Porque, caso contrário, logo a seguir dessa crise, dessa retomada do crescimento econômico, nós já entraremos numa nova crise voltada à renda brasileira. Porque se nós gastarmos de forma indiscriminada, sem pouparmos ou sem fazermos as pesquisas necessárias, a população voltará ao endividamento. Então, há necessidade de nós mostrarmos para a população como se faz para fazer as compras, como se o dinheiro que sobra nós vamos aplicar em que ativo, em que investimento. Vamos colocar na poupança, vamos colocar em CDB, vamos colocar em letras do tesouro. Inteligência financeira. Porque é aí que nós vamos conseguir aprender a economizar, a poupar. Mesmo que seja lá R$20, R$50, R$100, mas pouco a pouco esse recurso sendo guardado num investimento que tem uma rentabilidade, no final aí de um determinado período, o volume vai ser grande. Então, hoje, por exemplo, aplicar em poupança não é um melhor investimento, porque a inflação ela está maior do que a poupança. Então, hoje, você deixar o dinheiro na poupança é como se você estivesse perdendo dinheiro, perdendo o poder de compra. Então, tu tem que encontrar... O que é o ideal, então, professor? O ideal é você encontrar um outro investimento que a rentabilidade seja superior ao aumento dos preços, à inflação. Quer dizer, aí o teu dinheiro ele está retomando o verdadeiro valor dele. Então, por exemplo, um investimento hoje que pague 10% ao ano, considerando uma inflação, arredondando aí de 9%, significa que o teu dinheiro poupado, guardado, economizado, ele está rendendo 1% a mais do que os preços estão aumentando. Se nós pegarmos a inflação hoje de 9% e a poupança em torno de 7%, significa que os preços, de forma geral, estão crescendo 9% e a poupança está crescendo. A taxa de juros, a rentabilidade é de 7%. Você está perdendo 2% ao ano de poder de compra. Então, nesse momento, poupança não é o melhor investimento. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a entender esse processo, elas vão perceber que, bom, agora eu vou pegar meu dinheiro, o pouquinho que sobrou, não vou deixar na poupança, vou colocar em outro investimento que seja mais rentável.
Tá certo. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Parabéns pelo projeto de pesquisa. Boa sorte no teu estudo e um bom trabalho para você, professor. Obrigada mesmo. Igualmente. Bem, obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá.